esse é o primeiro programa Além da Taça. É um prazer para mim ter sido convidado pela Pinha TV para fazer esse programa, onde a gente vai falar de vinhos, obviamente, mas como o nome diz, nós vamos falar mais do que de vinhos. Nós vamos falar sobre viagens para as regiões vinícolas, sobre história, sobre consumo, sobre gastronomia e, mais do que tudo, sobre pessoas. É sobre isso que se refere ao Além da Taça, sobre pessoas. E hoje a gente começa com um programa já histórico, que a gente vai falar com duas mulheres que trabalham no mercado de vinhos, que é a Sandra e a Aline, que já tem uma história de alguns anos, ambas no mercado de vinhos. E eu escolhi esse primeiro tema para o primeiro programa porque, na verdade, está acontecendo uma revolução no mundo dos vinhos já há alguns anos, né? Lá atrás, quando eu comecei, eram pouquíssimas as mulheres que a gente via trabalhando com vinhos. Em todas as áreas, assim, enólogas eram pouquíssimas, serviço de restaurante, então, praticamente não existia. A Sandra já é mais dessa época, foi uma das precursoras desse trabalho com vinhos. Então, para a gente começar, e para as pessoas conhecerem vocês um pouco, contem aí essa trajetória de uma forma resumida. Como que começou como que você entrou no mundo do vinho, depois você, nós vamos falar também, como entrou no mundo do vinho e o que fez até hoje. E aí, a partir dali, a gente começa a conversa. Bom, então obrigada, Rafael, pelo convite. Eu sou a Sandra Zotes, nasci no meio de Parreirais, eu sou natural de Bento Gonçalves, fiz o curso técnico superior em viticultura e enologia e comecei a trabalhar com vinho aos 16 anos. Então isso já veio desde sempre, né? Sandra, desculpa te cortar, mas assim, a ideia é a gente também trazer informações que são dúvidas sempre das pessoas sobre vinhos. Você falou uma coisa agora aqui que as pessoas nunca sabem qual a diferença entre enólogo, sommelier, que mais? Enófilo. Essas três palavras sempre são uma confusão. Explica pra gente, porque você falou que você tem a tua formação em enologia. Isso, exatamente. Então, enologia é o profissional técnico que lida com vinho, mas que ele estuda desde o plantio, né, preparo do solo, plantio, colheita da uva e elaboração do vinho. Então querendo ou não, um profissional mais técnico da história toda. Efetivamente é quem faz o vinho, né? É quem faz o vinho, essa é a minha formação. Isso. Apesar de hoje não trabalhar diretamente a isso. Claro, vamos chegar lá. Isso, o sommelier é quem tem um curso e geralmente vai trabalhar num restaurante, numa adega, numa importadora, e ele é especialista em harmonização de vinho e comida e serviço do vinho. Né? E o enófilo somos nós apaixonados por vinho. Somos todos que gostamos de vinho, isso aí. Isso, então a minha formação é em enologia, em viticultura e enologia. Comecei a trabalhar em indústria vinícola com 16 anos. Fiquei 6 anos em vinícola brasileira e depois, no início dos anos 2000, vim a Curitiba para trabalhar com importadores de vinho. Aí eu tive algumas passagens, né, pela Apollo Importadora, depois pela Expand, pelo Grupo Vino, pela Magnum Importadora. Já ouvi falar nessas empresas. 12 anos, né, Rafael, de parceria. E atualmente eu represento uma outra importadora que é de Itajaí, Santa Catarina. Então, estou no mercado desde sempre. Então, se considerar desde a época que eu estudo vinho, que eu comecei com 14 anos até agora, lá se vão... Alguns anos. Não precisamos fazer conta aqui. Não, mas uma longa trajetória nesse mundo. E atualmente eu dou bastante aula, cursos, palestras sobre vinhos, né? Então hoje, querendo ou não, é uma das minhas atividades principais, inclusive para muitas mulheres. Sim, nós vamos falar disso na sequência. Mas vamos lá, Aline, me conta, como é que você... Eu sei que antes de trabalhar onde você está hoje, que você vai contar, você já passou por uma importadora também, né? Pelo produtor, na verdade, produtor nacional. Sim, na verdade, eu comecei em 2008, eu lembro que a minha filha tinha exatamente 4 anos. Eu comecei a trabalhar com um representante de uma vinícola de Bento Gonçalves, do distrito de Ituiuti. Aqui em Curitiba, da Salton. Eu trabalhei com o Otílio Mônaco no escritório dele durante 6 anos. Eu fazia o on-trade,
que era parte de eventos corporativos, casamentos. A gente vendia direto para o consumidor final. Na época a gente fazia até nota fiscal para CPF, pessoa física. E a gente vendia muito espumante na época. E eu lembro que a gente ia para fazer treinamento lá no sul de 3 em 3 meses. A gente ia fazer treinamento na vinícola, mas eu não tinha ideia do que era. Eu lembro que quando eu comecei a fazer uma faculdade de marketing e eu queria um emprego na área comercial. E eu nem sabia direito o que era vinho, o que era uma vinícola em si. Depois, quando eu fui caminhando, fazendo treinamento na Salton, aí eu fui conhecendo mais, e na época quem era o sommelier da vinícola era o Vinícius Santiago. Ele é professor da ABS hoje e eu acompanhava ele nos eventos em Curitiba. A gente fazia muito jantar harmonizado, a gente fazia muitos eventos de arquitetura. Eu lembro que a gente fazia bastante evento nesse mercado, e ele falava muito sobre vinhos e eu acompanhava ele. E foi aí o meu primeiro contato. Trabalhei 6 anos com o seu Otílio aqui em Curitiba. Depois eu saí, fui fazer comercial de outras empresas, fui morar em Santiago, no Chile, visitei algumas vinícolas lá. Eu trabalhava em outro lugar, mas eu trabalhava no setor de turismo, então lá tem muito enoturismo. Claro. E bebi muito vinho em Santiago. Quanto tempo você morou lá? Eu morei quase 2 anos em Santiago. Legal. A tua percepção é que, assim, que a relação do chileno com o vinho é diferente da relação que o brasileiro tem com o vinho? Sim. A gente percebe que o chileno, ele tem mais uma relação que vinho é um alimento, assim, que vinho que ele é mais banal você tomar uma taça de vinho. Lá eu tomei muito vinho por conta disso, foi a minha bebida de preferência, porque lá é normal, o vinho é muito mais barato, né? Então você consegue no mercado comprar um vinho de muito mais qualidade, muito mais... Claro. E beber mais vinho mesmo, visitar e... Sabe que as pessoas me perguntam muito isso em apresentações e tal, sobre por que o vinho não se populariza mais no Brasil, porque as pessoas não bebem mais, né? Então, obviamente que tem uma questão cultural, que a gente está aprendendo a tomar vinho e colocar o vinho na nossa rotina, mas tem uma questão que você tocou aí que é importante, que é o preço, no final das contas. Sim. Ele não se populariza mais porque ele é caro. No final das contas, é caro porque a cadeia toda no Brasil é cara de distribuição. Então, desde a importação, os impostos de importação, frete, seguro, tudo que se coloca aqui. Gigante, né? Qualquer coisa de logística também encarece. Exatamente. Então, as pessoas ainda... Não é só imposto e não é só imposto de importação, porque você vê que o vinho nacional também é penalizado, né? Tem os impostos internos também, né? Os impostos estaduais e tudo mais, que penalizam demais. Então, eu acho que o grande inibidor de uma explosão de consumo, e a gente vê que o brasileiro quer consumir, o consumo vem crescendo, mas é o preço, né? No final das contas. As pessoas deixam... que nem agora eu sou gerente de uma unidade do vinho, e eu vejo que a grande maioria das pessoas ali de classe média e tal, estão dispostas a pagar um vinho mais até R$200. É um vinho de excelente qualidade, mas se a gente tivesse um preço mais competitivo, a gente conseguiria vender um vinho, entre aspas, muito melhor para a pessoa que vai jantar pelo mesmo valor. Claro. Então, daí, depois disso tudo, você foi trabalhar no vinho, é isso? Aí depois, quando eu voltei pro Brasil, eu perdi meu emprego em Santiago, porque daí era a época de pandemia. E o Rafael tava abrindo um vinho bem na pandemia. E precisava de alguém que tivesse... Quem é essa pessoa? Foi, na verdade, eu trabalhei com a irmã do Juarez, que trabalhou na Magnum, numa empresa de gerenciamento de risco para transporte, nada a ver aqui. E ela falou pro Juarez que eu tinha uma experiência no mundo do vinho, que eu tinha trabalhado para Salton e tal, e que eu tava precisando de trabalho, né, no meio da pandemia e tal. E aí o Juarez entrou em contato comigo, foi onde tudo começou. A gente começou trabalhando no Vino, era tipo um coworking, assim, uma casa com um monte de empresas, com várias coisas. Mas sabe que essa história é curiosa? Porque
essa decisão de abrir o Vino, onde a Aline trabalha, que é a unidade do Cabral, na pandemia, ela, para quem está ouvindo, parece estranho, mas ela fazia muito sentido porque o Vino do Cabral ele tem um ambiente externo sensacional. Quem não conhece tem que conhecer, porque tem um jardim incrível atrás e tal. Então foi quando quando eu conheci aquele espaço, eu fui lá convidado para um almoço, eu vi aquele espaço no fundo, eu falei, pô, aqui faria muito sentido a gente ter um bar aqui de vinhos e as pessoas tomarem na área de fora, aberta, distante, né, que você podia estar distante um do outro. E aí realmente tinha outras operações juntas, era uma confusão. Era uma confusão, assim, porque a gente tinha umas 2, 3 prateleiras de vinho, aí tinha um café francês, nada a ver, cheio de quinquilharia, umas coisas. Macarrons enfim, produtos. Uma arquiteta em cima, uma outra moça que faz doce, a Lili Hassi, que ela faz, é uma patisserie, que tem uma cozinha até hoje lá dentro ainda, e tinha um outro chefe de cozinha, porque lá é uma casa dos anos 40, assim, mas é uma casa grande, com vários ambientes, e a gente começou ali na pandemia, e justamente o pessoal gostava de ir, porque a gente estava naquele abre e fecha, mas tinha o jardim, que era um espaço ao ar livre, onde as pessoas conseguiam tomar um bom vinho ali. Para quem não conhece, é ali no Cabral, na Clóvis Bevilacqua, do lado, atrás do Graciosa, sim. Realmente, ela fez muito sucesso pelo jardim. Hoje, depois ela foi crescendo, hoje assumiu a casa toda, tá ouvindo lá. Mas o jardim continua sendo um protagonista ali dessa operação. A gente não está usando muito por conta desse ajuda. Se bem que passou aí uns 60 dias com pouca chuva, mas agora as últimas semanas, meu Deus, né? Bom, como eu tenho um problema que quando eu falo de vinho, normalmente me dá sede, né? Então nós vamos vinho. Eu primeiro, além de eu tenho que explicar, já que eu sou péssimo de serviço, eu sou atrapalhado, eu quero rolha. Por favor, deixa eu servir, então, porque no serviço eu acho que eu sou melhor. Boa. Se quiser. E aqui nós vamos fazer uma brincadeira que é o vinho às cegas. Para quem está nos assistindo e não sabe, o vinho às cegas é quando você não é de olho fechado, enfim, é quando você bebe o vinho sem saber qual é o rótulo, né? E as pessoas sempre também me perguntam, mas você consegue acertar? E o objetivo de uma degustação em cegas não é acertar o vinho. Longe disso. Né? Exatamente, longe de acertar. Acertar muitas vezes é chute, muitas vezes é sorte, enfim, tem tantas variáveis. Exceto, claro, tem 2, 3% dos profissionais que têm um super nariz e são pessoas muito diferenciadas. Mas, de uma forma geral, o objetivo é você, às cegas, e eu recomendo sempre que as pessoas façam isso em casa, porque eu acho que a melhor forma de aprender sobre vinho é essa. E acho que é a degustação mais honesta que tem às cegas, porque você não se deixa influenciar pelo rótulo nunca, né? Mesmo a gente que trabalha muitos anos com vinho, quando é um rótulo caro ou famoso, assim, você sim fica impactado por aquilo e vai provar já com aquela expectativa, né? Então, assim, as cegas você nunca sabe. Você não sabe se é um vinho de R$30 ou de 300 ou de 500 e de onde nada. E aí você avalia e presta atenção no vinho por ele mesmo, né? Sem nenhum fator externo, assim. Mas a gente vai continuar falando e vamos tomando. Depois, no final, nós vamos falar do vinho. Tá bom. A ideia agora é a gente falar do assunto principal, que são as mulheres no mundo do vinho, né? Que é essa grande transformação que eu vejo. Tem números que mostram, os números mais confiáveis são do mercado americano, mas a nossa percepção no vinho, por exemplo, também é essa, que hoje tem mais mulheres já que bebem vinho do que homens, né? Então, o público feminino cresceu muito de consumo e cresceu muito de profissionais do vinho também. Sandra, você que passou já muito tempo aí nesse mercado, fazendo diversas coisas, assim, você sentiu uma dificuldade por ser mulher? Sempre, né? Eu acho que... bom, como eu falei, eu me formei mesmo no curso superior em 99. Na minha turma, tanto do curso técnico quanto superior, no curso técnico nós éramos em 5 mulheres. Dessas 5, só eu segui carreira. No curso superior, 3, e as 3 estão no mercado até hoje, né? Mas, assim, sempre foi um mercado muito mais masculino. Quando se falava de vinho, você tinha sempre a figura do homem bebendo vinho.
E a mulher tinha aquele conceito de que mulher não sabe beber, mulher só gosta de vinho doce, toma vinho rosé, Sim. que não é vinho, né? Então tem um monte de preconceito. Então, assim, foi uma jornada de você realmente provar que você era capaz de fazer aquilo que o homem fazia também. Eu lembro quando eu cheguei em Curitiba, não tinha ninguém, nenhuma mulher que falava de vinho. Não tinha. Né? Não tinha. Não, A gente tinha Luiz Groff, Isso. né? O Guilherme lá da Adega Franco, que fazia algumas coisas, enfim. Anos 2000, a gente não está tão longe, né? Sim, Estamos falando de 25 anos atrás. Sim. E aí, quando eu cheguei em Curitiba, eu comecei a dar aula já em 2001. E aí as pessoas dizem, nossa, mas você entende de vinho? Ah, mas você conhece? Mas você é formado em enologia? Como assim, né? Então, assim, as oportunidades foram surgindo graças ao empenho e a gente mostrar que a gente também tem paixão por aquilo que a gente faz, né? Claro. Então, aos poucos, no início foi bem difícil, hoje está um pouco mais fácil. Sim. Mas até pelo fato de muita mulher estar sendo reconhecida, né? Enólogas do mundo inteiro, No mundo onde inteiro, a gente isso. sabe que não só a nível de Brasil, que também aumentou muito o número de produtoras de vinho, mas o mundo afora, Sim. né? A gente tem uma sensibilidade a mais, a gente tem um olhar... vinho é filho, né? Sim. Então a gente tem um olhar um pouquinho Sim. diferente e tem vinhos espetaculares aí sendo muito bem representados pela alma feminina. E aí, Aline, conta. Lá no Chile você não trabalhava com isso, mas hoje, diferente da Sandra, a Aline está muito na operação, assim, né? Então, atendendo o cliente e tal, no dia a dia, recomendando o vinho. Primeiro, em algum momento você sentiu algum preconceito com isso? Eu não sinto, particularmente, eu não sinto preconceito porque eu sou topetuda, assim. Então, eu sempre, mesmo que eu não tenha certeza do que eu tô falando, eu sempre falo com muita segurança. Mas eu lembro que quando eu trabalhava na vinícola, a maioria da parte comercial dos profissionais de vinho eram homens. E a parte ali da enologia, da elaboração do vinho, dos enólogos, eram todos homens. E isso também a gente não tá falando de muitos anos atrás, a gente tá falando de 2010, 2012. Então, essa diferença é discrepante, assim. Eu, quando eu atendo, né, ali no Vino, eu sou a pessoa que indica os vinhos. Eu vejo ainda que os homens, eles sempre se colocam à frente, então eles não deixam essa missão para as mulheres. Homens, por favor. Sabe que isso tem sempre um dilema para quando, em restaurante, por exemplo, quando chega um casal e senta. Diferente do vinho, porque o vinho não tem carta de vinho. Né? No vinho as pessoas vão até a prateleira e escolhem os vinhos. E daí a nossa equipe, ali no caso do Cabral, ajuda a partir ali da prateleira. Mas num restaurante mais formal, que tem a carta de vinhos, hoje é um dilema do garçom ou do sommelier. Quando leva a carta, entrega por que necessariamente para o homem? Exatamente. Eu acho que essa... eu recomendo nas minhas casas que se pergunte quem vai escolher o vinho, porque né, hoje mudou muito e antes era absolutamente sempre pro homem, né? O meu marido fala, entregue para ela. Entrega para ela. Mas a prova do vinho, que quando eu abro a garrafa, a prova, se a mulher escolheu o vinho, é ela quem vai provar. Claro. E eu sempre falo para ela, você escolheu e você vai provar para ver se esse vinho está ok. Claro, porque assim, a gente precisa também, nós como mulheres, né, puxar as mulheres pro mundo e falar assim, queridas, você também consegue escolher um bom vinho pro seu jantar e tal, e você também pode ter essa decisão. Só aproveitando ali uma dica básica, também que muitas pessoas não sabem, essa prova do vinho, que é aquela tacinha que precisa antes, sim, né? Sim. As pessoas muitas vezes acham que isso é para ver se ela gostou ou não do vinho, né? E contar isso para as pessoas que depois que ela escolheu e depois aberta é o problema dela, né? Sim.
para ver se o vinho está em boas condições, se não está estragado, não está evoluído, não tem nenhum defeito. Né? É assim, eu sempre falo isso para os clientes ali na hora, porque é a prova do vinho, aí a pessoa olha assim, eu gostei, pode servir. Não é sobre isso. É para você ver se o vinho tá vinagrado, se ele tem um problema, um defeito que a gente chama de bouchonné, né? Que é um cheiro de papelão molhado, pano velho molhado. E aí é a hora que você tem ali a oportunidade de devolver o vinho no restaurante. Claro. E não é para saber se o vinho tá ok. Você que escolheu, então agora... Exato. Eu lembrei de um fato, né? De uma história, quando trabalhava em loja de vinho, né? Que na época da Expand também era comum chegar um cliente homem, aí quando você ia atender, começava a falar com ele e dizia, não, mas chama o rapaz lá. Assim. Né? Chama o rapaz lá. Sim. Aí até você conquistar, e aí eu diria assim, até abrir a boca e ele se dá conta que você também sabe o que você está falando. Sim. Às vezes tinha algumas saias justas aí de cliente de não querer o teu atendimento de jeito nenhum. Sim. Né? Então isso tem um pouco de preconceito. Sim. Pelo fato da gente não ter essa tradição toda no mercado. Não tínhamos, né? Não tínhamos. Não tínhamos. Mas isso é impressionante, essa transformação, né? Eu lembro de minhas primeiras viagens para visitar regiões vinícolas ou produtores a partir de 2002, 2003. Eu não lembro de uma enóloga assim, nos atender nessa primeira fase, assim, nos primeiros anos da minha vida profissional aí com vinhos. Eram sempre homens, em Portugal, sempre homens, no Chile, na Argentina, sempre homens. E hoje, ainda, falando de enólogos, ainda são mais homens do que mulheres, mas eu já diria que já tem 20, 30% de enólogas mulheres em casas super importantes e relevantes. Eu creio que sim, esse número aumentou aqui no Brasil mesmo, né? Exato. O que tem de empreendimento novo e que a mulherada está à frente fazendo coisa muito bacana é incrível. Então isso é bom. Então assim, a gente tem... Eu acho que a mulher ela tem muitas vezes que provar um pouquinho mais que ela é capaz, né? Então assim, primeiro impacto é sempre o pé atrás, né? A pessoa olha e diz, a pessoa vai falar de vinho, né? Sim. Aí você começa, diferente de chegar o Rafael, né? Já chega falando ali e tal, a pessoa diz, opa, o cara entende. A mulher não, a mulher tem que se impor um pouco mais, falar 5 minutos. Sim. O que é injusto, porque as mulheres... Porque as mulheres têm a minha experiência mostra isso. As mulheres têm... Nós vamos falar isso na hora que a gente falar do vinho, mas as mulheres têm uma percepção e uma capacidade melhor que a dos homens para interpretar vinhos. Agora, Sandra, conta uma coisa. Você dá muito curso, aula e tudo mais. E aí, qual é a presença de mulheres como... Então, alunas, assim. Eu dou aula no curso de sommelier, que é mais focado no vinho, né? Chefe de cozinha também, mas enfim, sommelier que tem uma carga horária maior. E a gente vai vendo a mudança das turmas. Então, o curso começou lá em 2006, lá no Centro Europeu, e tinha, assim, um grupo grande de homens, meia dúzia de mulheres. Hoje, é meio a meio, às vezes até a turma passada tinha mais mulher do que homem. Então, o que a gente vê? As mulheres... elas estão interessadas não só do vinho, mas a cultura do vinho, a história do vinho, a viagem que o vinho proporciona, o provar. A mulher é muito mais aberta a provar coisa diferente. Isso é uma coisa importante, assim. O homem, quando ele diz eu gosto de Cabernet Sauvignon, ele só quer tomar Cabernet Sauvignon. Esse é um ponto muito importante que você está falando. E é uma coisa que eu falo sempre, que eu acho assim, um dos maiores desperdícios que existe no mundo do vinho é a pessoa falar que gosta de uma uva ou de um vinho específico. Toma aquele vinho específico. Exato. Que triste. Isso. Toda a diversidade que tem no mundo do vinho, a gente no Vino, que temos um portfólio relativamente limitado, a gente tem 500 opções hoje cadastradas de vinhos do mundo inteiro, inclusive surgindo regiões novas no nosso mercado hoje, né? Então a gente tem vindo da Romênia, da Geórgia, enfim, Eslovênia. E a pessoa fala, não, eu só gosto de Malbec. É transformar o vinho em Coca-Cola isso, né? Exatamente. E você tem razão que as mulheres, não sei se você sente isso lá, que as mulheres são muito mais abertas quando você sugere coisas alternativas. Mas eu tenho uma tática em relação a isso. Eu vejo que os homens, eles são... Mas eu acho que tem uma questão financeira também. O homem, ele não quer gastar o dinheiro dele em
algo que ele vai provar e vai achar ruim. Eu tenho uma impressão que é isso. Às vezes ele chega num lugar e fala, eu vou no meu certo, que é o Malbec ali, argentino de Mendoza e tal. Sim. Eu tenho uma tática que é sempre, olha, se você gosta desse, por exemplo, de Malbec, eu consigo te oferecer algo diferente, mas que vá na mesma pegada, assim. Eu sempre pergunto pra pessoa se ela gosta de algum país ou de alguma uva específica, que a gente consegue... Às vezes entender o estilo um pouco, né? Um estilo um pouco. Não, isso é fundamental, sim, né? Isso eu acho que você entender o que o teu cliente quer e poder oferecer algo diferente. Que ele vai ter uma experiência diferente. São mais difíceis, são. De aceitar, realmente. E a mulher não, a mulher tá aberta. Se você falar, olha, eu recebi um vinho da Romênia, ela vai querer provar. Sim. Aqui tem uma uva nova, uma Pecorino. Isso. O que é isso? Não, prova, você vai gostar. A pessoa vai na sua, independente da faixa de preço. Então a mulher, nesse ponto, ela é mais aberta. Né? O homem vai naquele que mais certeiro. Naquele certeiro. Aproveitando a deixa também, como a gente... Como isso aqui é educativo, Pecorino é uma uva de Abruzzo. Abruzzo na Itália é, para mim, uma região que eu adoro. A gente importa alguns vinhos com exclusividade de Abruzzo. E eu adoro Abruzzo, e tem uma definição do nosso produtor de Abruzzo que eu acho fantástica, que ele diz que Abruzzo é a Toscana sem grife. Porque ele diz assim, olha, tudo que tem na Toscana a gente tem. Eles têm montanha, tem mar, tem vinho, tem comida boa, tem aquelas colinas e tal. Tem até Sangiovese. Tem Sangiovese, exato. Tem de tudo. Só não foi feito um filme sobre o sol de Abruzzo. Fizeram o sol da Toscana. Então o vinho da Toscana vale 2 vezes mais do que o de Abruzzo. Por uma questão de imagem, né? Mas enfim, essa questão das mulheres mais abertas, eu vejo quando eu faço post também de vinhos diferentes. Normalmente homens fazem comentários preconceituosos com vinho. Vinho laranja, por exemplo. Explica, Sandra, o que é um vinho laranja também? O vinho laranja é um vinho branco que é fermentado junto com a casca. Isso. E, portanto, é um vinho que tem muito mais oxidação. Isso. É um vinho mais branco, mais complexo, mais estruturado, mas que vai ter uma cor alaranjada devido ao fato de ficar com a casca. Isso. Só isso. Não, e no Só isso. Como se fazia antigamente. Você esmagava a uva e fermentava tudo junto. É a forma original que se produzia vinhos, né? E aí, homem sempre vem com as piadinhas, coloca um laranja dentro, Deus me livre, eu gosto de vinho normal. Enfim. Mas Agora tem uma questão também, que aí eu quero que vocês me falem se vocês acham que preconceito é real. Tem uma percepção no mercado, assim, que num bar de vinhos ou num restaurante, a mulher é mais mão de vaca, toma vinho mais barato e o homem aceita pagar vinho mais caro. É verdade ou não? Quer tomar 2 garrafas, só. Então outra vai pegar um valor um menor mais acessível para beber mais uma. Eu acho que tem uma relação do homem querer se aparecer um pouco mais. Sim. Eu acho. Mas quando eu percebo isso, aonde eu trabalho, eu tento explorar. Mas você quer então tomar um vinho mais caro, então peraí, que eu vou te ajudar então a escolher. Mas acho que, sim, de modo geral, acho que ela gasta menos proporcionalmente do que o homem, entendeu? Então, assim, vinho até, tô generalizando, né? Mas, assim, vinho de 100, 150, 200, ela vai. Acima disso, já eu acho mais difícil. Eu vejo mesmo nas confrarias que eu atendo e atuo, enfim, e participo, quando aparece um vinho mais caro, assim, é porque a gente vai compartilhar. Sim. Porque são poucas que realmente gastam 600, 700, 1.000, independente da condição financeira que cada uma tenha, que diga assim, eu comprei um vinho de R$1.000. Eu mesma... Sim, claro. Claro, tomo bons vinhos, mas você pensa assim, vou gastar R$1.000 numa garrafa? Sim. A gente já pensa 2 vezes. Né? 3 vezes, talvez. Às vezes vai no impulso. Exato. Então, assim, você provou o vinho, teve a oportunidade de falar, mas esse vinho vale. Aí você vai lá e investe. Uma coisa que está mudando... Tem tanto...
desculpa te interromper, mas eu acho que tem tanto vinho bom hoje em dia, tem tanto rótulo à disposição. O Brasil tem fronteiras abertas. Sim. Né? A gente tem vinho do mundo inteiro. Então, da mesma forma que você ficar tomando sempre o mesmo vinho não é legal, você tem que ousar, e aí dentro da faixa de preço que você pode pagar, explore tudo que você puder. Claro. Todos os vinhos de todas as regiões, de todas as uvas. Eu sinto... Não necessariamente você tem que gastar uma fortuna para isso. Sim. Exatamente, Pelas mas opções, né? eu sinto que as mulheres investem mais. Como a gente tem um ambiente bem propício para reunião de mulheres, eu sinto que as mulheres elas gastam mais na quantidade, então elas estão mais dispostas a se reunir com as amigas e hablar muito e conversar e beber mais. Isso. Mas elas não tomam um vinho ali de médio preço, não ultrapassam muito aquilo ali, mas elas bebem mais e elas se reúnem mais. Isso. Coisas que os homens, eles não eles fazem boteco de cerveja. Fazem, mas não assim com a rotina das mulheres e tornar aquilo ali um ambiente especial para fofocar e ficar bastante tempo bebendo e tal. Sim. Então, as mulheres consomem mais, mas elas consomem mais na quantidade mesmo, né? Sim. Uma coisa que tem mudado por bem do mercado de vinhos é porque muitas vezes os homens gastavam mais porque tinha uma questão de status, né? É mostrar, que você falou no começo, mostrar o vinho tal, que está tomando um vinho famoso, um vinho reconhecido, dá muito mais o status do que o líquido que está dentro, né? Sim. Isso é típico de um mercado que é jovem, né? Novo. Isso nos mercados maduros não existe, né? As pessoas tomam vinho por tomar. Aí tem um dia especial... Aí pode abrir uma garrafa especial, mas no dia a dia as pessoas bebem sem se preocupar muito com o que os outros estão pensando. Não bebem vinho de valor agregado tão alto. Não, você pega o vinho médio vendido na Europa, no supermercado é de 6 euros. Pensa isso, no supermercado, vinho médio vendido. Então, realmente, é vinho de consumo rápido e dia a dia. É vinho por vinho, né? Não é rótulo, não é marca, não é nada disso, é vinho. Tem um movimento que em alguns mercados mais maduros de volta, que tomam vinho há muito tempo, que está mais forte, né? Na Inglaterra, na Alemanha, em alguns lugares dos Estados Unidos, mas que no Brasil ainda é pouco... a gente percebe pouco essa importância no dia a dia, que é uma busca por vinhos orgânicos ou com uma preocupação de sustentabilidade e tal. Tem alguma diferença entre homem e mulher? Isso? Mulher liga mais para ser um vinho orgânico ou não? Mulher liga mais. Tem preconceito. Olha só. Estamos acabando com a raça hoje. Sim. Acabando com a raça hoje. Os homens não ligam para isso, Tomara não. que só mulheres assistam esse Pode programa. colocar veneno aí na garrafa. Como é que é? Metanol que não tem... Não. Mas é assim, eu vejo... não tem importância nenhuma pro argumento de venda, para a escolha quando você fala que o vinho é orgânico para o homem, né? Agora, as mulheres, elas tendem a perguntar por que um vinho é orgânico. Então, quando você fala para uma mulher que todos os aditivos, fertilizantes, é tudo natural, ela olha com mais carinho, né? Sim. Mas acho que a gente tem mesmo esse olhar essa preocupação mesmo com o meio ambiente, com a nossa saúde, com uma série de questões. Isso. A mulher, ela entende isso melhor e porque, de uma maneira geral, é difícil você explicar. Você explica a diferença do orgânico e o não orgânico, ou biodinâmico, enfim, né? Tem todo esse cuidado, sem agroquímicos, né? Mais natural possível e tal. Agora, isso na taça, às vezes não representa tanta diferença, né? Sim. Eu sempre falo assim, você comer um tomate orgânico e um tomate não orgânico, você sente a diferença na hora. Agora, o vinho é uma fermentação, ele é um subproduto. Claro. Então, essa diferença que a gente perceberia na uva, não necessariamente na garrafa. Alguém que está abrindo a garrafa vai entender, né? Se comparar dois vinhos e dizer, esse é melhor porque é orgânico. Não, tem que ser... São conceitos. Isso, e tem que ser uma coisa de consciência, de preocupação com isso, e não pela taça, porque vai ser melhor de sabor, né? Não tem nada a ver. E aí, nesse caso, as mulheres, elas estão mais abertas. Sim. Elas se preocupam mais. Bom, para a gente caminhar para encerrar a nossa conversa,
duas coisas aqui que são quadros que a gente vai ter fixos no Além da Taça. Um é a degustação às cegas, que é isso que a gente está fazendo. Como eu disse, o objetivo dela não é adivinhar o vinho, embora possamos tentar falar sobre o que é, mas é principalmente o que se percebe aqui, né? E aí? Eu quero fazer uma observação que eu falei rapidamente antes. Na minha experiência de mais de 20 anos degustando e fazendo degustações às cegas com muitas pessoas, de uma forma geral, as mulheres têm uma sensibilidade muito maior do que os homens, uma capacidade de fazer, inclusive, aquela identificação de aromas, né? As pessoas me perguntam muito isso também, mas de onde que vem que falaram que tem aroma de morango? Coloca o morango do vinho? Não é isso, né? São a partir da transformação do vinho, são aromas que surgem, aí tem primários, secundários, nós não vamos entrar nisso agora, mas basicamente as mulheres, o que você faz ali é reconhecimento de aromas. Você só vai poder perceber um aroma aqui se você o conhecer, né? E você associa. E as mulheres têm essa capacidade muito maior do que os homens. Tem uma pessoa, não vou lembrar agora, mas um livro que eu li há pouco tempo, que ele volta lá atrás e fala que isso vem do tempo das cavernas, porque as mulheres tinham que provar, sentir o aroma dos alimentos para ver se não estava estragado. E o homem estava caçando, não estava nem aí para o cheiro do alimento, nada, trazia coisa ali, e a mulher ficava cuidando daquilo, e ela tinha que ter esse olfato desenvolvido para proteger a família, né? E desde então tem essa capacidade. Não, e querendo ou não, a mulher está mais à frente da cozinha. Isso, isso que eu ia falar. Sim, a gente cozinha, a gente corta a fruta, a gente faz isso e aquilo com os filhos. Então, alimenta muito mais os filhos. Então você tem muito mais acesso, né? E está em contato constante com aromas. Essa é outra dica que eu dou das pessoas que querem evoluir nisso: cheirem as coisas. Vá na feira, na feira, pegue as coisas, cheire flores, cheire coisas assim, e isso vai te dando uma memória que depois você vai conseguir reconhecer isso nos vinhos. E só para complementar ali, o olfato, muito dele, a maior parte dele, o desenvolvimento se dá na infância. Então quem tem filhos pequenos, né, quem tem netos, enfim, estimule a criança a sentir aroma, prestar atenção, porque lá na frente, não necessariamente para o vinho, né? Mas enfim, a pessoa vai ter uma sensibilidade muito mais aguçada. Então tem que desenvolver. O olfato se desenvolve. E eu não sei se é verdade, mas o olfato é a memória mais que a gente tem mais, que a gente consegue recordar mais, a mais antiga. Isso. O olfato. E então, aromas que a gente sente muitos anos atrás, na infância, a gente consegue se recordar agora. Isso mesmo. E tem a ver com o que o Rafael falou, né? Porque isso, desde sempre, a pessoa teve que desenvolver o olfato para identificar, porque ela não ia botar uma coisa na boca se o aroma fosse ruim. Né? Então o olfato realmente é dos sentidos um dos mais desenvolvidos. Vamos lá. E esse vinho? O que vocês perceberam nele? E assim, um passo a passo, já que a Sandra está aqui, é professora de curso de sommelier. Sandra, um passo a passo. Uma pessoa que quer aprender a degustar, o que ela faz? Aí rapidinho, os 3 passos, 4 passos. A primeira coisa, botar a taça aqui na altura do olho, né? Para observar a cor, o brilho, a limpidez. O vinho tem que ter brilho, tem que estar límpido, tem que ter uma cor bonita, uma cor atraente. Vinho tinto, no caso aqui, jovem, vai ter cor mais violeta. Vinho tinto mais velho, ele vai oxidando, então ele vai indo mais para o castanho, né? Depois aroma. Primeiro com a taça parada, para a gente identificar as nuances do vinho, e é a primeira impressão. Aí agita um pouco o vinho na taça, volta a sentir o aroma. Quando a gente agita, ele vai oxigenar mais e outros aromas se desprendem. Aí a gente pode relacionar com fruta, flor, ervas, madeira, dependendo do vinho. E terceiro passo, um gole do vinho, com licença, saúde. Vamos lá. Segurar um pouco o vinho na boca, não engolir tão rápido que nem eu fiz aqui, mas para dar tempo do paladar identificar as características, né? Então, uma coisa que todo mundo confunde, acidez e tanino, né? Então, na lateral da língua, essa provocação de saliva aqui tem a ver com acidez, e quando seca a boca, quando amarra a boca, é o tanino, é a astringência. Então, os vinhos todos têm acidez,
mas o tinto tem um tanino sempre que acaba sobressaindo. Então, dá tempo, entender depois que engoliu, quanto tempo o vinho fica, se ele tem um bom corpo, se ele vai embora logo, enfim, para você conseguir avaliar melhor o vinho. Não ter muita pressa em bebê-lo. Isso aí. Aline, e aí? O que você sentiu aqui? Bastante amora, morango. É um vinho bem frutado, leve. Ele é delicado no aroma, né? Um vinho super elegante, delicado no aroma. Tem um tanino também. Ele é um tanino bem elegante. Tá presente. Assim, acidez equilibra e tem um final de boca bem bacana. É um vinho de corpo leve para médio. Bem agradável. Sabe que esse vinho, ele, em degustações cegas, ele tem uma pegadinha, porque a gente sempre pensa em vinhos... quando a gente pensa em vinhos italianos, a gente pensa em vinhos com mais acidez. Mais acidez, verdade. O italiano pensa o vinho sempre, sobretudo o italiano ali do continente, né? Toscana, Piemonte, pensa o vinho como para comida, né? Comida. Não pensa vinho para happy hour, né? Happy hour toma branco, toma espumante, enfim. O vinho é sempre para comida. Então, e isso naturalmente ao longo do tempo foi levando ao estilo do vinho, que é melhor para comida, com o quê? Com boa acidez, com taninos marcados, limpa a boca, harmoniza bem com os pratos e tudo mais. Só que esse vinho, embora ele seja um italiano, só que ele é um italiano da Sicília. Ah, que legal. E a Sicília é uma região, por ser uma ilha, a maior ilha do Mediterrâneo, é uma ilha que teve influência de diversos povos, né? A Sicília já pertenceu a todo mundo ali ao longo da história, inclusive dos árabes, né? E esse é uma uva da Sicília que não é a uva nativa da Sicília, mas é uma uva muito identificada com a Sicília, que é a Syrah. Então é um Syrah da Sicília, chama-se Musita, é um Syrah 100% da Sicília. Mas é um Syrah que tem Syrah a gente tem vários estilos, né? Você tem um australiano super encorpado, mas meio doce até. Você tem os vinhos do Rhône na França, muito elegantes, com mais acidez. E aqui um pouco no meio do caminho. Nossa! E a cor engana, né? Engana. Mas aqui a gente... Engana a cor também. Cega, se a gente não pensasse muito de cara, a gente diria que era um Pinot Noir, porque ele tem pouca intensidade de cor. Mas agora vendo, ele é do Etna, né? Então a gente tem aqui solo vulcânico. Isso. A Sicília é uma região bastante quente, então justifica essa questão da riqueza de aromas que você falou, de amora, enfim, esses aromas mais doces. A hora que colocou na taça... do solo. A hora que colocou na taça, é um Pinot. Eu falei, mas é o Rafael, eu acho que ele não ia ser tão óbvio. Mas Syrah é uma uva que tem crescido muito, né? Isso, no mundo várias todo. regiões. Hoje tem Argentina, Chile, muito bons. É a uva do Sudeste brasileiro, inclusive, né? Exatamente. Nós vamos fazer um outro programa aqui, em outro momento, para falar de vinhos do Sudeste brasileiro. É a uva que tem sido destacado bastante. Vamos lá. Para encerrar, 4 perguntas para ambas, para responder rapidamente. Então, um vinho que te representa. Merlot. Quer definir? Não. Por quê? Eu acho uma uva clássica, tradicional, com muita elegância. Ela é discreta, mas quando você prova o vinho dela, você se apaixona. Boa. Eu sou um pouco assim. Aline, você não é tão discreta. Não. Mas, é difícil falar o vinho que me representa, porque cada vez sou viciada numa coisa, tô tomando uma coisa. São épocas. Eu agora tô muito no grilo ali, no branco, bastante. Então, nesse momento da Sicília, nesse momento eu tô no vinho branco ali, da Sicília, o grilo. Um momento inesquecível com o vinho. É difícil falar um só, né? Porque... É difícil. Eu acho... assim, viagem relacionada a vinho é sempre inesquecível. Mas eu acho que, independente do momento... Assim, eu acho que eu tenho um momento, isso
quando eu ainda trabalhava em Vinícola Nacional, que eu fui a Porto Alegre fazer um evento no Teatro São Pedro. E aí, para mim, aquilo foi um negócio assim que eu digo, meu Deus, olha onde o vinho é capaz de me trazer. Isso lá em 90 e alguma coisa. Então, assim, o vinho te dá uma condição de você estar em locais, pela história, pelo que você jamais imaginaria. E para mim, naquela época, estar dentro do Teatro São Pedro em Porto Alegre, que é um lugar lindo, fazendo um evento de vinho, aquilo para mim, na época, foi maravilhoso. Sensacional, se emocionou, que legal. Que lindo. E você, para você, Aline? Um momento inesquecível. Eu não tenho tantas experiências assim com tantos lugares diferentes, mas eu já pisei em uva no Vale de Casablanca. Numa festa de uma vendímia. E foi muito legal. Foi muito legal. Para encerrar, um rótulo que toda mulher deveria provar. O rótulo não precisa ser o produtor, né? Um tipo de vinho, um estilo de vinho, uma uva, algo que toda mulher deveria provar para conhecer. Ai, que pergunta difícil, meu Deus. Não, se a gente for pensar assim, um negócio mais elegante que tem a ver com mulher, com certeza um bom champanhe. Foi um bem. Bom champanhe, foi bem. Um bom espumante, eu acho que tem tudo a ver com a gente. Poderia pensar talvez numa colheita tardia também, mas eu acho que daí já vai para doçura e eu acho que mulher não é tão doce. Não é. Mas eu acho que um champanhe, um bom espumante brasileiro, não pode faltar nunca. Boa. Eu não diria um rótulo e nenhuma uva num lugar específico, mas eu diria que as mulheres deveriam se arriscar mais nos vinhos rústicos, nos encorpados e com mais taninos, vinhos com mais personalidades, porque a gente sim é capaz de gostar de coisas mais elaboradas e com mais complexidade. Muito bem, muito bem. Adorei a conversa, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado pela presença. É o primeiro episódio da Além da Taça, é um orgulho ser com vocês e ser com o público feminino com esse tema. Muito obrigado. A gente que agradece. Sim, obrigada. Sucesso. Saúde. Não esperava, obrigada. Saúde. Adorei. Bom, se você gostou dessa conversa, você pode curtir aí, deixa seu like, nos segue, comenta. Vão ter vários episódios legais, a gente vai falar muito sobre vinho. E se quiser me escrever também para sugerir temas, me escreve, me procura no Instagram, @RafaelZanetti com PH. Obrigado. Muito obrigada.